A vida não é uma linha reta traçada a lápis. É um rio, com suas corredeiras violentas, seus momentos de calmaria serena e suas quedas d'água que nos levam para lugares inesperados. A força de um homem não está em evitar a correnteza, mas em aprender a nadar, mesmo com o coração pesado de saudade, carregando nos braços aqueles que ama para que não se afoguem. A verdadeira coragem é encontrar razão para sorrir novamente, mesmo quando o mundo parece ter perdido toda a sua cor. Meu nome é Fernando. Conheci a Amélia em 1978, em um baile de charme no Copacabana Palace. Eu, um jovem empreendedor de 23 anos, cheio de sonhos e determinação, dono de um pequeno depósito de ferramentas. Ela, uma visionária de 22 anos, com um vestido azul celeste que rivalizava com o brilho dos seus olhos. Não dancei bem naquela noite. Tropecei nos meus próprios pés, mas foi o tropeção mais feliz da minha vida. Conquistei-a com persistência, com flores todas as sextas-feiras e com a promessa de um futuro estável. O pedido de casamento foi 2 anos depois, no Pão de Açúcar, ao pôr do sol. Ajoelhei-me em frente ao cartão postal mais famoso do mundo, mas eu só tinha olhos para ela. Disse que minha vida só faria sentido completo se ela fosse minha sócia não só no amor, mas em todos os dias que ainda estivessem por vir. Ela disse sim, entre lágrimas que refletiam o dourado do céu. O casamento foi simples, mas honrado. Investimos cada centavo na nossa futura casa e na empresa que crescia, Ferragens e Soluções. Nossa lua de mel foi em Gramado, no inverno. O clima frio do sul era nada perto do calor do amor que nos aquecia. Lembro-me do cheiro de pinheiro, do chocolate quente, do aconchego do chalé de madeira e do seu rosto iluminado pela lareira. Prometi protegê-la, amá-la e honrá-la todos os dias da minha vida. A empresa floresceu, de um depósito virou um atacado de referência no Rio. E o nosso maior fruto veio em 1985, Carolina. Amélia brilhou na gravidez. Tinha uma serenidade que contagiava o escritório. Ela trabalhou comigo até o 8º mês, calculando planilhas com uma mão e acariciando a barriga com a outra. O parto foi longo, difícil. Fiquei 16 horas ao lado dela, segurando sua mão, incentivando-a. Quando ouvi o primeiro choro da Carla, desabei. Era a perfeição em forma de gente. Um pedaço nosso, com os meus olhos e o sorriso da mãe. Amélia, exausta mas radiante, sussurrou: "Fernando, olha o que fizemos." Foi o momento mais completo da minha existência. Carla cresceu entre prateleiras de ferramentas. Aprendia a diferenciar uma chave de fenda de uma Phillips antes mesmo de aprender o alfabeto completo. Aos 15 já fazia inventário no final de semana. Era minha princesa, minha herdeira, o centro do nosso universo. E então, o mundo desabou. Em 2005, Amélia começou a sentir uns tremores, uma fraqueza inexplicável. Meses de angústia, de consultas, de exames, até o diagnóstico cruel. Uma doença neurodegenerativa, rara, sem cura. O melhor hospital do Rio virou nossa segunda casa. Vi a mulher forte, minha âncora, definhar dia após dia. Segurei sua mão, cada vez mais fraca, e repeti as promessas do nosso casamento. Lembro do cheiro de antisséptico, do som monótono dos monitores, da luz fria do corredor onde eu chorava escondido. A última coisa que ela me disse, com uma voz que era um sopro, foi: "Cuida da nossa menina, Fernando, e cuida de você." Ela se foi em 2007. Levei comigo metade da minha alma. O mundo perdeu toda a sua saturação. As cores ficaram opacas. No turbilhão da doença da mãe, Carla, então com 27 anos, buscava refúgio. Foi num cursinho para prestar contabilidade que conheceu o Breno. Um rapaz inteligente, da periferia, de boné e jeito despojado, que fazia piadas para animar a sala. Ele era o oposto do nosso mundo organizado e metódico, e talvez por isso tenha sido tão atraente para ela. Era uma fuga, uma válvula de escape para a dor imensa que ela também carregava. Eu, cego pela minha própria dor e por um preconceito burro que hoje me envergonha, me opus. Havia brigas feias. Eu a acusava de ser inconsequente no momento tão frágil.
Ela me acusava de não entender sua solidão. Foi um afastamento doloroso, justamente quando mais precisávamos um do outro. Breno não era má pessoa, apenas imaturo. Quando Carla, aos 28, descobriu que estava grávida, ele fugiu. Desapareceu. Disse que não estava pronto para a vida que ela representava. Ela veio me contar, chorando, esperando mais uma repreensão. Eu olhei para minha filha, assustada e sozinha, e vi Amélia. E naquele momento, a promessa que fiz no leito de morte da minha amada ecoou mais forte que qualquer dor ou orgulho. Abracei-a forte e disse: a gente dá conta, os três. Eu, você e meu neto. João nasceu em 2008. Um bebê forte, com a paz nos olhos, que começou a cicatrizar nossas feridas. Eu, que já era pai, precisei aprender a ser avô. E ser avô é ter uma segunda chance de priorizar o que realmente importa. Troquei reuniões importantes por tardes no parque, relatórios por histórias de dormir. João me chamava de vovô Nando. A empresa ainda era minha responsabilidade, mas ela não era mais minha vida. Minha vida era aquela família de 3 que eu tinha que sustentar e proteger. Carla tornou-se minha sócia de verdade. A menina que fazia inventário agora comandava o setor financeiro com uma competência que faria a mãe ter orgulho. Nossa relação amadureceu. Éramos pai e filha, sócios e amigos. Ela me ensinou sobre resiliência, eu a ensinei sobre gestão. O luto nos uniu de uma forma complexa. Falávamos de Amélia todos os dias, mantendo sua memória viva para o João. Aos poucos, as cores foram voltando ao mundo. O cheiro do café da manhã dela, igual ao da mãe, o riso do João, o sucesso de uma nova filial, eram pequenos fios de luz que teciam um novo significado para minha vida. Os primeiros anos como vovô Nando foram ao mesmo tempo os mais desafiadores e os mais redentores da minha vida. Era um misto de dor profunda e de um amor tão intenso que doía de tão bom. Lembro como se fosse hoje o cheiro. O apartamento, que ainda cheirava vagamente aos perfumes e cremes da Amélia, de repente foi invadido por um novo aroma. O talco, o leite azedo da regurgitada, o shampoo de camomila e as fraldas de pano limpas. Carla insistia, dizia que era melhor para o planeta e para o bumbum do João. Eu, um homem de 58 anos, acostumado a comandar reuniões, fechar contratos milionários e dar ordens secas no armazém, me vi completamente desmontado por um ser de 3 quilos. As noites eram as piores e as melhores. A Carla, exausta, física e emocionalmente, às vezes adormecia amamentando, e eu ficava de vigia. Pegava o João no colo com um jeito desastrado que ele, curiosamente, adorava, caminhava pela sala, na penumbra, com aquele peso minúsculo aconchegado no meu peito, seu corpinho quentinho contra o meu que sempre estivera frio desde que Amélia partiu. E eu cantarolava. Não cantava música de niná, não. Cantarolava os nomes das ferramentas como se fosse uma ladainha, um mantra de acalanto. Parafuso sextavado, porca arruelada, chave de fenda, chave estrela, serra-copo, lâmina de traçar. Minha voz grossa e rouca sussurrava aqueles termos técnicos e ele se acalmava, seus olhinhos pesados se fechando, sua respiração sincronizando com a minha. Era a única linguagem de conforto que eu conhecia além da Amélia. Eu estava oferecendo a ele o que eu tinha, meu mundo. Durante o dia, a logística era de guerra. Eu ia para o escritório às 6 horas, resolvia o urgente e voltava às 10 para fazer o turno e deixar a Carla dormir um pouco. Meu escritório em casa virou um berçário. Debati uma tabuleta de vendido na porta, uma piada interna que só eu ria. No chão, um tapete colorido substituiu o tapete persa. Meus relatórios financeiros agora tinham manchas de café e cheiro de leite. Aos poucos, fui me tornando expert. Aprendi a diferença entre choro de fome e um de cólica. A mão que fechava negócios de 6 dígitos agora tremia levemente ao tentar fechar os pezinhos minúsculos nos borezinhos que pareciam ter mais botões do que uma calculadora financeira. Troquei o traje completo por camisetas de algodão porque ele adorava morder o colarinho e a gravata era um perigo. O primeiro sorriso dele foi para mim. Foi numa dessas madrugadas. Eu estava exausto, com olheiras que chegavam ao chão.
cantarolando alicate universal, alicate de bico, chave de catraca. E ele, de repente, abriu aquela boca sem dentes num sorriso que iluminou a sala e, de uma vez só, todo o meu ser. Foi uma pontada no peito. Uma felicidade tão avassaladora que veio acompanhada de uma saudade instantânea da Amélia. Eu olhei para o alto e sussurrei: "Você está vendo isso, meu amor?" Ele sorriu. As ferramentas, ironicamente, foram seus primeiros brinquedos. Eu dava para ele chaves de fenda velhas, pedaços de roscas grandes e inofensivas, porcas que ele adorava chacoalhar como sonais. A Carla reclamava, dizia que não era adequado. Eu respondia: "Está criando o futuro sócio, ele precisa conhecer o negócio desde o berço." E foi assim que fomos nos curando. A tristeza dava lugar ao cansaço físico, e o cansaço físico era vencido por aquelas pequenas vitórias. O primeiro dente, a primeira vez que ele se sentou sozinho, balbuciando "vovô", que soou mais como "ovó", mas foi a palavra mais linda que já ouvi. João era o elo. A Carla me via com ele e revivia o pai que eu fui com ela. Eu via a Carla com ele e via a mãe que ela se tornou, forte, dedicada, como a Amélia, e nos unimos nesse projeto de amor e sobrevivência que era o João. Ele não preencheu o vazio que a Amélia deixou. Nada jamais preencheria. Mas ele nos deu uma nova razão para olhar para frente, para construir novas memórias. Ele foi o sol que aqueceu a casa que havia ficado tão fria. E eu, o vovô Nando, aprendi a dança mais delicada e importante da minha vida, a dança de embalar o futuro, ao som da ladainha, das ferramentas que construíram o nosso passado. Era viciante. Cada sorriso, cada novo marco era uma dose de alegria pura que me mantinha são. Eu era viciado em ser vovô. A infância do meu João. Foi o período em que a casa recuperou sua trilha sonora. Depois do silêncio ensurdecedor que a partida da Amélia deixou, vieram os ruídos mais abençoados. O arrastar de pezinhos de bebê no chão, o barulho de brinquedos sendo espalhados e, mais tarde, as gargalhadas altas e contagiantes dele. O primeiro dia de aula foi um marco, um misto de orgulho, nostalgia e um frio na espinha que eu não sentia desde o primeiro grande negócio da minha vida. João tinha 4 anos, um uniforme azul marinho que parecia um pouco grande demais. A Carla sempre comprava com uma numeração a mais, para render, dizia. E uma mochila das tartarugas ninjas que era quase do tamanho dele. Ele estava eufórico, pulando pela sala. "Vovô Nando, eu vou para a escola, vou aprender a ler e escrever igual a mamãe." Mas eu via o nervosismo escondido nos olhos da Carla. Ela estava se segurando para não chorar. Era o primeiro grande passo de independência do seu bebê, do nosso bebê. Eu, claro, assumi o comando logístico. "Vamos, time, pontualidade é a alma do negócio." Peguei as chaves do carro, um sedã antigo, seguro, nada de esportivo, e fomos os 3. O caminho foi animado. João cantarolava no banco de trás, preso na cadeirinha. Eu olhava pelo retrovisor e via a Carla virando para trás a cada minuto, ajustando a mochila, passando a mão no seu cabelo. Chegamos ao portão da escola. Era uma agitação de crianças chorando, pais tentando disfarçar a emoção e professoras com sorrisos amplos e paciência de santo. João, que minutos antes era um furacão de animação, de repente travou. Agarrou a perna da calça da Carla com uma força surpreendente. Seus olhinhos, tão parecidos com os da avó, se encheram de lágrimas silenciosas. "Não quero ficar, mamãe, não quero." O coração da Carla se despedaçou. Eu vi isso no rosto dela. Ela se abaixou, voz trêmula. "Mas Joãozinho, vai ser tão legal, vai ter brinquedos novos, amiguinhos." Foi quando entrei em ação. O homem de negócios deu lugar ao vovô estrategista. Não falei com ele, falei com a mochila. Ajoelhei-me com um gemido, os joelhos já não eram os mesmos, e encarei a tartaruga Leonardo estampada na mochila. "Ó, senhor Leonardo", disse eu em um tom sério e conspiratório. "Missão importante hoje, hein? O soldado João Rafael precisa de apoio logístico total. Você é responsável por guardar o lanche,
o estojo e, principalmente, a coragem dele. A missão é infiltrar-se na escola, coletar inteligência sobre letras e números e retornar para o QG às 17 horas para o debriefing com a mamãe e o vovô. Entendido? O João parou de chorar, fascinado. Ele olhou para a mochila, olhou para mim. A professora, uma moça jovem, percebeu a jogada e se aproximou. O vovô tem razão, ela disse séria. Precisamos de um agente especial hoje. Você topa a missão, João? Ele soltou lentamente a perna da mãe, endireitou os ombros e fez um aceno de cabeça solene, ainda com os olhos marejados. Missão aceita, sussurrou. A Carla me olhou com uma admiração e um alívio que valeram mais que qualquer lucro do trimestre. Soprei um beijo para ela e dei um aperto de mão formal para meu neto. Combinação firmada! Agora vá, soldado! A empresa conta com você! Ele pegou na mão da professora e foi, olhando para trás a cada 3 passos, mas caminhando. Na última vez que olhou, eu estava de pé, firme, ao lado da minha filha, fazendo a saudação militar mais ridícula e amorosa que você pode imaginar. Assim que ele desapareceu na porta da sala, a Carla desabou no meu ombro, um misto de riso e choro. Pai, como você faz isso? Como você sempre sabe? Abracei ela forte, olhando para o portão vazio. Porque eu também tô com medo, minha filha. Medo do mundo lá fora para ele. Mas a gente não pode mostrar. A gente tem que ser a âncora. A sua mãe me ensinou isso. Ficamos parados ali por um longo minuto, os 2 pilares que sustentavam aquele mundinho novo e assustador. Às 17 horas em ponto, estávamos no mesmo lugar. E quando aquele furacão azul marinho saiu correndo, com a mochila aberta e o rosto sujo de chocolate, gritando: "Vovô, mamãe, eu fiz um desenho de nós 3", eu soube que a missão, naquele primeiro dia, tinha sido um sucesso absoluto. Peguei ele no colo, senti o cheiro de giz de cera e criança suada, e aquele cheiro, naquele momento, era o cheiro da vitória. A vitória sobre a dor, sobre o medo e a certeza de que estávamos finalmente seguindo em frente, os 3. Ah, a adolescência do João. Essa foi uma fase que, confesso, me pegou mais desprevenido do que qualquer crise econômica ou concorrente agressivo. Foi um desligamento lento e doloroso, como assistir a um navio partir para o mar aberto, sabendo que ele precisa ir, mas desejando profundamente que ficasse ancorado ali, seguro, no porto. Tudo começou com os sons. A casa, que durante anos ressoou com as risadas altas dele assistindo desenhos, o barulho de blocos de montar e das ferramentas de brinquedo, foi sendo invadida por uma nova trilha sonora. Primeiro, foi a música. Um batidão repetitivo que vinha de seu quarto, que para mim era apenas um ruído, mas para ele era poesia. Eu batia na porta: "João, baixa isso. Parece um martelo pneumático com crise existencial." Ele abria a porta com um sorriso que já não era mais totalmente meu. "Calma, vovô, é o novo hit. Bota assim." E aumentava o volume, tentando me converter. Eu balançava a cabeça, mas ficava ali na porta, observando ele dançar, com movimentos que eu não entendia, em um mundo que já não era o meu. Depois veio o silêncio das portas fechadas. Ele passava horas trancado no quarto. Já não vinha mais me perturbar no escritório em casa para mostrar um desenho ou uma nota boa. A presença física dele era substituída por um zumbido digital. Era o tic-tac frenético de um teclado de videogame, o clique seco do mouse, o sussurro baixo em chamadas de voz com amigos que eu não conhecia, cujas vozes eram apenas ecos distantes pelo corredor. O videogame, que antes era uma diversão nossa, eu era terrível, ele sempre me vencia no FIFA e eu reclamava das traquinagens do joystick, virou um território exclusivo dele. Uma vez, entrei com uma travessa de bolo que a Carla tinha feito. "João, vem cá, experimenta isso, sua mãe fez." Ele nem virou a cabeça.
os olhos grudados na tela, onde personagens explosivos corriam por uma paisagem futurista. Já vou, vovô, é só uma match rápida. Fiquei parado ali, com a travessa quente nas mãos, olhando a sua nuca, vendo seus dedos voarem sobre o controle com uma destreza que me era alienígena. A match rápida durou mais 20 minutos. Eu saí do quarto em silêncio e deixei o bolo na mesa da cozinha. O telefone foi o golpe mais duro. Aos 13, ele ganhou um smartphone. Foi quando o mundo dele coube na palma da sua mão. As refeições, que eram nosso sagrado ritual, se transformaram. Ele chegava, dava um beio mecânico na minha testa e no rosto da mãe e se sentava com o aparelho na mão, a cabeça sempre abaixada, os polegares digitando numa velocidade furiosa. «João, guarda o telefone. Como foi a prova de matemática?» A Carla pedia. Foi. Tá aqui, olha a nota. Ele dizia sem levantar os olhos, deslizando o aparelho pela mesa como se fosse um incômodo. Eu tentava me aproximar. Fala aí, Netão, o que tá rolando nessa internet? Me ensina a ver aqueles Reels que você fala? Ele olhava para mim com uma mistura de pena e irritação. Vovô, não é Reels, é TikTok. E é complicado, deixa pra lá. E virava o rosto. Era um deixa pra lá que doía mais que um grito. Era a constatação de que eu estava sendo deixado para trás. As ferramentas, nossa grande ponte, juntavam poeira em uma caixa no canto do quarto. A Ferragens e Soluções já não era um universo fascinante a ser explorado. Era apenas o trampo chato do vovô. Havia uma dor física nesse distanciamento. Uma saudade daquele menino que cabia no meu colo e que me olhava como se eu fosse o herói mais inteligente do mundo. Agora, eu era apenas um velho careta que não entendia de nada, que atrapalhava o sinal do Wi-Fi com a minha presença antiquada. A Carla me confortava. Pai, é a idade, é normal. Ele te ama tanto quanto sempre amou. Eu concordava com a cabeça, mas o coração não ouvia. Porque o amor pode até permanecer, mas a presença é o que aquece. E a nossa casa estava ficando fria de novo. Eu me pegava, com frequência, parado na porta do quarto dele, olhando a fresta de luz debaixo da porta, ouvindo o eco abafado de suas risadas com os amigos online. Era a mesma porta que eu abria quando ele era pequeno para garantir que estava respirando direito. Agora, eu não ousava abri-la. O mundo dele tinha um cartaz invisível, proibida a entrada para velhos. Era um luto diferente. Não era a partida abrupta e devastadora da Amélia. Era uma partida em câmera lenta, um afastamento milimétrico e diário que me deixava com o coração aos pedaços, tendo que sorrir e dizer que estava tudo bem, que era a porra-se adolescência. Mas não estava tudo bem. Eu sentia falta do meu melhor amigo. E o pior, eu sabia que ele não sentia falta de mim. Ele tinha um mundo novo para explorar e eu não estava nele. Eu era o porto seguro, sim, mas o navio já não tinha mais pressa de voltar para atracar. Ele estava muito ocupado descobrindo o oceano. A vida, eu aprendi, é como uma chave inglesa. Às vezes você aperta uma porca com toda a força, achando que é ali, naquele ponto que tudo vai se firmar. Mas aí o universo te mostra que a peça que realmente precisa ser ajustada está em outro lugar, completamente diferente, e você precisa ter a humildade de soltar a porca errada e se esticar para alcançar a certa. Marise entrou na minha vida numa dessas reviravoltas do destino. Não foi um baile, não foi um restaurante chique. Foi numa convenção de negócios em São Paulo. Eu representando as Ferragens Fernando e Carvalho e ela, uma empreendedora vibrante de 62 anos, com uma linha de cosméticos artesanais feitos com ingredientes da Amazônia. Ela estava na banca ao lado e um problema elétrico derrubou a energia do stand dela. Viu meus equipamentos ainda funcionando, graças a um no-break que eu sempre insisti em levar e veio pedir ajuda. Não foi a beleza, embora ela fosse uma mulher muito elegante, foi a luz que emanava dela. Uma energia contagiante de quem não parou de lutar e de acreditar. Ela me falou dos olhos, das sementes, da comunidade de mulheres que ela capacitava. Eu, acostumado a um mundo áspero e metálico das ferramentas, fui envolvido por aquele universo de fragrâncias e propósitos. Trocamos cartões. Se precisar de um parafuso especial é só chamar.
Eu disse, tentando ser engraçado. Ela riu. Um som claro como um sino. E se precisar de um hidratante para essas mãos de trabalhador, eu tenho o perfeito. Começamos a nos encontrar. Cafés, jantares. Era estranho e maravilhoso. Falar sobre algo que não fosse negócios, ferramentas ou a família. Ela me fez rir de novo. Me fez lembrar que eu era Fernando, não apenas o viúvo, o avô ou o empresário. Havia uma hesitação enorme em mim, uma culpa traiçoeira. Sentir prazer parecia uma traição à Amélia. Mas Marise era paciente, respeitosa. Ela não tentou ocupar um espaço que não era dela. Ela criou um espaço novo ao meu lado. Contei para Carla sobre ela. Meu coração batia forte, esperando uma reação de desaprovação, de proteção à memória da mãe. Minha filha me olhou, seus olhos, os mesmos da Amélia, marejados, e pegou a minha mão. Pai, a mamãe não ficaria triste. Ela ficaria aliviada em saber que você não está mais sozinho. Você merece ser feliz. Aquela bênção foi um alívio tão grande que eu não consegui conter as lágrimas. Mas o universo, como eu disse, gosta de ironias. Enquanto eu, aos poucos, me permitia flutuar nesse novo e suave rio de afeto, era a vez da Carla de me surpreender. Ela me veio me encontrar no escritório da empresa uma tarde com um nervosismo que eu não via nela há anos. Pai, preciso te contar uma coisa. O coração gelou. Pensei em doença, em problema com o João. Eu estou saindo com alguém, ela disse, olhando para as mãos. É o Eduardo, da expedição. Eduardo. O nome ecoou na minha cabeça. Eu conhecia, um dos rapazes do galpão de expedição, uns 45 anos, divorciado, um homem simples, de mãos calejadas e sorriso fácil, que carregava caixas pesadas como se fossem de isopor. O mundo desabou por um segundo. Meu instinto mais primitivo, aquele que eu julgava ter domado, rugiu. O cara da expedição? Minha filha, a minha sócia, a herdeira de tudo isso? Eu engoli seco. Vi o medo no rosto dela, o medo da minha reprovação, da minha decepção. Ela estava se preparando para uma guerra. E então, como um raio, veio a memória. A memória da minha juventude. Do meu pai, um contador de classe média, olhando para mim, o jovem Fernando, o cara das ferramentas, que queria namorar sua filha, Amélia, uma moça de boa família. Eu vi o mesmo ceticismo, a mesma preocupação com status e aparências no meu próprio coração. O ciclo se repetia, e eu estava prestes a ser o vilão da história. Respirei fundo, a lição que levei uma vida para aprender precisou ser aplicada naquele exato momento. Carla, eu disse, minha voz saindo mais rouca do que o normal. O que importa para mim, a única coisa que importa, é uma pergunta. Ele te trata bem? Ele te respeita? Ele faz você sorrir? Ela olhou para mim surpresa, e então um sorriso lento e aliviado iluminou seu rosto. Ela começou a falar. Falou da gentileza dele, de como ele a fazia rir com histórias simples do dia a dia, de como ele era respeitoso e nunca forçava nada. Falou que ele estava fazendo um curso técnico à noite para se aprimorar. E eu ouvi. Ouvi não como um chefe analisando um funcionário, mas como um pai escutando a filha falar de alguém que estava iluminando sua vida. Naquela noite, eu e Marise jantamos com Carla e Eduardo. Foi estranho no início? Foi. Ver minha filha de tailê sentada ao lado de um homem de jeans e camisa polo, suas mãos entrelaçadas em cima da mesa. Mas então eu vi o jeito que ele olhava para ela. Era um olhar de admiração genuína, de orgulho. Ele não a via como a dona ou a herdeira, ele a via como a Carla. E eu via minha filha, relaxada, feliz, vivendo um amor sem complicações, sem a pressão de ser quem os outros esperavam que ela fosse. Foi quando eu entendi a lição mais profunda. O amor não é um território com fronteiras definidas. Ele não olha para a CNPJ, para cargo na empresa ou para o sobrenome no crachá. O amor verdadeiro é um artesão. Ele pega matérias-primas diferentes, um empresário e uma artesã, uma executiva e um expedidor, e com paciência e cuidado as lixa, as pole e as encaixa, criando um novo móvel, sólido e único, para a alma se sentar e descansar. Não deixa que o preconceito,
o orgulho ou o medo do que os outros vão pensar seja a ferramenta que desfaz essa obra-prima. Coragem não é apenas lutar pelo que se quer, é também saber abrir mão das velhas ferramentas do julgamento para construir pontes novas e inesperadas. A vida é muito curta para ser vivida dentro de expectativas alheias. Arrisque-se a ser feliz do jeito que o amor lhe oferecer. Imagine a cena, meus amigos. Vocês são eu, Fernando, 68 anos. Construí tudo com as mãos, suor, ferramentas e muito trabalho. Minha fortuna não é só o dinheiro no banco. É minha filha, Carla, e meu neto, João. Aquele menino que eu embalava cantarolando nomes de parafusos. Agora, imaginem sentar à cabeceira da mesa de jantar na sua casa, uma mesa de madeira maciça que sobreviveu a tantas alegrias. À sua direita, Marise, sua companheira, uma mulher de luz que você demorou uma vida para encontrar. À sua esquerda, sua filha Carla e ao lado dela, Eduardo, um homem bom, honesto, que a faz feliz e que, sim, trabalha na expedição da sua empresa. É um jantar importante, um jantar de família. A porta da cozinha se abre e entra João, 20 anos. Mas não é o João que vocês conhecem. É um estranho. O cheiro que vem dele não é mais de adolescente. É de álcool barato e cigarro. Os olhos vidrados, a camisa desalinhada. Ele nem cumprimenta ninguém. Vai direto para a geladeira, derruba um pote de molho no chão e nem se importa. O coração de vocês acelera. É a mistura da preocupação com a raiva. João, estamos jantando. Vem cá cumprimentar as visitas. Minha avó sai firme, tentando manter a compostura. Ele vira, um sorriso torto e desdenhoso na face. Ah, tá, as visitas. O chefe da expedição e a vendedora de creme. O silêncio que se instala é mais pesado que uma bigorna. Carla empalidece. Eduardo baixa a cabeça, segurando a mão dela com força. Marise, uma mulher de paz, simplesmente congela. João Rafael, olhe para mim e peça desculpas agora. Minha voz soa como um trovão, a voz do comando que fez tantos funcionários se arrepiarem. Ele ri, um riso seco, cruel. Desculpas? Pra ele? Ele aponta um dedo acusador para Eduardo. O cara que tá comendo minha mãe e ainda por cima mama nas tetas da empresa do meu avô? Ele é um... Não deixei terminar. Levantei-me tão rápido que a cadeira quase caiu. Cala a boca! Foi quando ele cruzou a linha final. Ele olhou para Marise, com seu olhar embaçado, e cuspiu as palavras. E a senhora acha que vai substituir minha avó? Que é a tampa da panela que faltava? Marise levou a mão à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Foi como uma facada. Algo dentro de mim estalou. Não era mais raiva. Era uma dor dilacerante. A discussão foi feia. Gritos, João quebrando um prato no chão. Ele e Eduardo quase vieram às vias de fato, com o rapaz, mais novo e forte, segurando João pelo colarinho e dizendo: "Respeita a sua mãe, seu moleque!" Foi um caos. Uma profanação daquele lar que eu tanto reconstruí. Agora, transportem-se para outra cena. A delegacia. 2 da manhã. O telefone toca. É João. Ele foi detido por arruaça e desacato após uma briga numa festa. Vocês, com 68 anos, vestem um casaco sobre o pijama e vão buscá-lo. O cheiro do local é de desespero e desinfetante. Ele está numa cadeira, a cabeça baixa, a arrogância substituída pelo medo e pela vergonha. O silêncio no carro a caminho de casa é mais pesado que qualquer sermão. É a constatação de que perdemos o controle, de que o navio não apenas zarpara, mas estava à deriva e batendo em todos os rochedos possíveis. E aí, meus amigos, o que vocês fariam? Como consertam um parafuso que não apenas se soltou, mas cuja rosca está toda arruinada? Vocês gritam? Expulsam de casa? Cortam a mesada? Ou se lembram do menino que sorria para vocês e, no fundo daqueles olhos embriagados e revoltados, ainda procuram um vislumbre dele? A dor é ver que as ferramentas que você dominou a vida toda, a disciplina, o trabalho, a autoridade, são completamente inúteis para consertar a alma quebrada do seu próprio neto.
A ferramenta certa para esse conserto, essa eu ainda não encontrei. E a procura é a parte mais angustiante de todas. O que vocês fariam no meu lugar? Meus amigos, existem momentos em que o mundo para. Não é uma metáfora. É uma paralisia física, visceral. O ar some, o som some, tudo vira uma imagem estática, grotesca, e no centro dela, um vazio que suga toda a sua existência. Foi uma terça-feira, 17h23. O telefone do escritório tocou. Era a Carla. A voz dela não era uma voz. Era um uivo de animal ferido, dilacerado, uma coisa primitiva de tanto terror. Pai, é o João. Eles... Não conseguiu formar a frase. Um policial pegou o telefone. Voz seca, profissional, mas com um fundo de urgência que gelou meu sangue. Senhor Fernando, aqui é o delegado Tavares. Houve um incidente com seu neto, João Rafael Carvalho. Ele foi abordado à força ao sair da faculdade. Testemunhas confirmam que foi colocado à força em uma van branca. Estamos tratando como sequestro. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro em um silo vazio. Sequestro? Não. Isso era coisa de filme, de jornal. Não do meu João. O chão se abriu. Lembro-me de segurar a mesa, os nós dos meus dedos brancos de tanto pressionar a madeira. A respiração não vinha. A imagem do João, pequeno, de uniforme azul, me dando aquele sorriso no primeiro dia de aula, veio com uma clareza tão dolorosa que eu gritei. Um grito mudo, abafado pelo pânico. Os primeiros dias foram um pesadelo burocrático e visceral. A polícia montou uma equipe, rastrearam celular, desligado e descartado na primeira hora. Checaram câmeras. A van tinha placas roubadas, apagadas em todos os pontos cegos. A impotência era um peso de chumbo no peito. Eu, Fernando, que resolvia problemas de milhões, que negociou com os caras mais durões do mercado, era completamente inútil. O bem mais precioso da minha vida estava em algum lugar, apavorado, e eu não podia fazer nada. A mente vira um loop infernal. Onde ele está? Ele está com frio, está com fome, eles estão machucando ele, ele está assustado, ele chama por mim. Por que eu não o protegi melhor? Por que discuti com ele? Deus, por favor, não deixe ele sentir dor. Carla, ao ouvir o valor, desesperou-se ainda mais. Eles nunca vão devolvê-lo, pai. Eles vão matá-lo, mesmo depois de pagarmos. Ela gritava, histérica. Era o medo da dupla perda. Perder o filho e depois a esperança. A espera pelas novas instruções foi a tortura mais refinada do diabo. Cada segundo era uma agulhada. Cada telefone que tocava era um salto de susto que doía no peito. Olhava para as fotos dele pela casa, o bebê, o menino, o adolescente rebelde, e uma culpa atroz me consumia. Eu trocaria todos os momentos de birra, todos os xingamentos, todas as noites em claro de preocupação por mais um segundo com ele. Só mais um. Por favor. Eu, que sempre me senti no controle, me vi de joelhos, literalmente. No meu quarto, longe de todos, eu me ajoelhei e roguei. Roguei a Deus, a Amélia, a qualquer força do universo que pudesse estar ouvindo. Tudo o que eu tenho é deles. Só me devolvam o meu menino. Por favor, me devolvam o meu João. Nesse momento, você não é um empresário, não é um homem forte. É apenas um avô, um pai, um ser humano frágil e aterrorizado, com as mãos vazias, oferecendo tudo que tem por uma única chance de apertar seu neto novamente e dizer a única coisa que importa. Está tudo bem. O vovô está aqui. Você está seguro. A esperança é a única coisa que resta, e ela é tão frágil quanto o fio de uma voz distorcida num telefone. Carla desintegrou. Ela não comia, não dormia. Ficava na sala, abraçada no cobertor favorito do João, cheirando o cheiro dele, que ainda estava lá, balançando para frente e para trás, os olhos fixos no celular, esperando a ligação. A ligação. Eduardo não saía do lado dela, segurando sua mão, silencioso e forte. Sua presença simples sendo o único porto seguro naquele mar de horror. Eu via minha filha definhar, e era uma segunda facada. E então, no quarto dia, o telefone da sala tocou. O número era privado. O delegado fez o sinal, colocando o rastreamento em ação. Minha mão tremia tanto que mal consegui segurar o aparelho. Alô. Minha voz era um farfalhar de folhas secas. Uma voz metálica, distorcida por um modulador, saiu do outro lado. Impessoal. Gelada.
Fernando, você tem o que a gente quer. A gente tem o que você quer. 5 milhões. Notas usadas. Aguarde novas instruções. Se envolver a polícia, você recebe o seu neto em pedaços dentro da mala do carro dele. Ameaçaram o meu neto. Ameaçaram matar o meu menino. A frieza da voz, a crueza das palavras. Foi como ser atingido no estômago. Desliguei e vomitei ali mesmo, no carpete da sala. O corpo todo convulsionando, de medo e ódio. 5 milhões. Eu tinha, claro que tinha, mas era o preço da vida do João? Como se coloca um preço naquele sorriso, naqueles olhos? O dinheiro, minha grande conquista, de repente era uma coisa suja. Carla, ao ouvir o valor, desesperou-se ainda mais. Eles nunca vão devolvê-lo, pai. Eles vão matá-lo mesmo depois de pagarmos. Ela gritava, histérica. Era o medo da dupla perda. Perder o filho e depois a esperança. A espera pelas novas instruções foi a tortura mais refinada do diabo. Cada segundo era uma agulhada. Cada telefone que tocava era um salto de susto que doía no peito. Olhava para as fotos dele pela casa, o bebê, o menino, o adolescente rebelde, e uma culpa atroz me consumia. Eu trocaria todos os momentos de birra, todos os xingamentos, todas as noites em claro de preocupação por mais um segundo com ele. Só mais um, por favor. Eu, que sempre me senti no controle, me vi de joelhos, literalmente. No meu quarto, longe de todos, eu me ajoelhei e roguei. Roguei a Deus, a Amélia, a qualquer força do universo que pudesse estar ouvindo. Tudo o que eu tenho é deles. Só me devolvam o meu menino. Por favor, me devolvam o meu João. Nesse momento, você não é um empresário, não é um homem forte. É apenas um avô, um pai, um ser humano frágil e aterrorizado, com as mãos vazias, oferecendo tudo o que tem por uma única chance de apertar seu neto novamente e dizer a única coisa que importa. Está tudo bem, o vovô está aqui, você está seguro. A esperança é a única coisa que resta, e ela é tão frágil quanto o fio de uma voz distorcida num telefone. O silêncio foi a primeira coisa. 2 dias sem a voz distorcida. 2 dias de agonia crescendo, de unhas ruídas até sangrar, de Carla colapsada em sedativos administrados por um médico particular. O delegado Tavares tinha um ar estranho, contido. Ele pediu para vir à minha casa, com a sua equipe. Temos desenvolvimentos, disse ele, evasivo. O coração, já tão cansado de tanto bater descompassado de medo, deu um salto de esperança. Acharam? Acharam ele? Está ferido, mas está vivo? As palavras saíam aos tropeços enquanto eu abria a porta. Eles entraram, não traziam um alívio nos olhos. Traziam um peso imenso, uma consternação fúnebre. Tavares não me olhava nos olhos. Olhava para o meu queixo, para minha shoulder. Senhor Fernando. Ele começou, a voz grave, profissional, mas com uma hesitação que cortou o ar melhor que uma lâmina. A operação foi bem-sucedida. Localizamos o João. O mundo não parou dessa vez. Ele desabou. Porque eu vi. Eu vi nos olhos dele. Não era a notícia que um avô espera. Onde? Onde ele está? Eu gritei, já sem fôlego, me agarrando à ombreira da porta. Tavares engoliu seco. Ele foi localizado em uma residência na Rocinha. Senhor Fernando, ele não estava sequestrado. Estava consciente, em perfeitas condições físicas. Havia pizza delivery, garrafas de cerveja e uma quantia significativa de dinheiro em uma mala. Os sons da sala sumiram. O zumbido no meu ouvido tornou-se um rugido. Eu balancei a cabeça, negando aquela realidade impossível. Não! Não! Vocês estão enganados! Forçaram ele! Drogaram ele! Ele não... Foi quando um dos investigadores, mais jovem, com o rosto ainda sem máscara, estendeu o tablet. Havia imagens de câmera de segurança de uma loja perto da faculdade. Era a van. E era o João. Não estava sendo arrastado. Estava entrando, rindo, cumprimentando os homens dentro com um aperto de mão. Depois, outra imagem. Ele dentro de um barracão, contando maços de dinheiro,
com um sorriso largo, vitorioso, enquanto um dos sequestradores abria uma garrafa de espumante. Eu caí de joelhos. Não foi um desmaio. Foi o meu corpo se recusando a me sustentar diante daquela verdade. Um gemido saiu da minha garganta, um som que eu não sabia que era capaz de fazer. Um som de um animal sendo esventrado vivo. Foi ele. Planejou, encenou. O terror da mãe, minha desesperança, as lágrimas da Marise, a voz distorcida ameaçando matá-lo. Tudo, era tudo mentira. A traição não foi roubar meu dinheiro. Dinheiro é papel. A traição foi roubar minha paz. Foi usar o meu amor mais puro, mais primal, o amor de um avô por seu neto, como uma ferramenta para um golpe baixo. Ele sabia exatamente que botão apertar. Sabia que eu daria minha vida por ele, e ele usou isso. Ele transformou o meu amor em uma arma e apontou para minha própria cabeça. A Carla, acordada pelo barulho, apareceu no corredor. Pai, o que houve? É o João? Ela ainda estava pálida, frágil, esperançosa. Eu olhei para ela e a dor no meu rosto a fez parar. O delegado tentou explicar. Quando a palavra farsa saiu da boca dele, Carla simplesmente desmontou. Um grito, não de dor, de nojo, de repulsa. Ela gritou o nome dele, João, como se tivesse cuspindo um veneno. E então desabou no chão, soluçando de uma forma que era assustador de se ouvir, um choro de alguém que perdeu o filho 2 vezes. Primeiro, pro medo. Agora, para a monstruosidade. E aí, naquele tapete, eu, o poderoso Fernando, e minha filha, a forte Carla, estávamos reduzidos a 2 amontoados de dor. A empresa não importava, o dinheiro não importava, nada importava. Porque a constatação mais aterrorizante não era que meu neto era um criminoso, era de que eu não o conhecia. Que o menino que eu criei, que eu embalei, que eu ensinei a andar de bicicleta, não existia mais. E no lugar dele havia um estranho, um predador de coração frio, que olhou para o nosso amor e viu apenas uma oportunidade. A ferramenta mais preciosa que eu tinha, que eu acreditava ser inquebrável, o amor da família, tinha sido usada para me destruir. E a oficina da minha alma estava em ruínas, com as ferramentas todas quebradas ao meu redor. E o pior de tudo, o pior, era a pergunta que ecoava na escuridão da minha mente. Uma pergunta que eu sabia que nunca teria resposta. Onde foi que eu errei? O tempo não cura todas as feridas. Algumas ele apenas ensina a conviver. A poeira marchou sobre o terremoto que João Rafael provocou. A justiça foi acionada. Ele e os comparsas foram indiciados por extorsão, sequestro fictício e uma porção de outros artigos. A lei é clara, mas o coração de um avô não segue códigos penais. A cena no tribunal foi a mais dolorosa de todas. Ver meu neto de terno e algemas, o rosto um misto de arrogância e medo juvenil. A Carla, ao meu lado, segurou minha mão com uma força desesperada. Ela não chorou. Estava seca por dentro, vazia. Quando o juiz leu as acusações, João olhou para nós. Esperei ver remorso, vergonha, qualquer faísca do menino que eu amei. Vi apenas raiva, um ressentimento profundo e incompreensível. Ele foi condenado a anos de reclusão. Quando o martelo bateu, algo dentro de mim bateu também. Não era alívio. Era a porta de uma cela se fechando no meu próprio peito. Os meses seguintes foram de um silêncio fúnebre em casa. A empresa seguiu, mecânica, administrada por mim, por Carla e pelo Eduardo, que se tornou um pilar de força inabalável. Marise foi paciente, um bálsamo na minha alma ferida, mas mesmo o amor dela não alcançava o buraco negro que João havia deixado. Até que um domingo, uma carta chegou. Não tinha remetente, só um carimbo do sistema penitenciário. Minha mão tremeu. Carla, ao ver, quis jogar no lixo. Pai, não leia. É mais mentira, mais manipulação. Mas eu precisava.
Como um masoquista precisei ler. Era a letra dele, trêmula, diferente da letra firme que eu conhecia. Vovó, escrevo isso não para me desculpar. Nenhuma desculpa é grande o suficiente. Escrevo porque a solitude aqui é um espelho que me força a olhar para o monstro que me tornei. Eu não roubei o dinheiro porque precisava. Roubei porque estava com raiva. Raiva de você ser tão perfeito, tão bem-sucedido, tão certo. Raiva de sentir que eu nunca seria o suficiente para herdar o seu império. Raiva de achar que o seu amor era condicional, que um dia você descobriria que eu era uma fraude e me jogaria fora. Então eu joguei você fora primeiro. De uma forma tão cruel, tão covarde, que eu mesmo não me reconheço. Lembro da sua voz cantarolando nomes de ferramentas. Lembro do seu cheiro de talco e café. Lembro do seu orgulho no meu primeiro dia de aula. E eu cuspi em tudo isso. Não mereço o seu perdão, nem o da mamãe, mas preciso que você saiba uma coisa. No fundo do poço, a única imagem que me conforta é a sua, a do vovô que me amou antes de eu me tornar isso. João. A carta escorregou dos meus dedos. Caí na poltrona, a respiração presa. Não era uma desculpa. Era um grito de socorro. Era o meu neto verdadeiro, finalmente saindo de detrás do monstro. Fui visitá-lo sozinho. A sala de visita era fria, áspera. Quando ele entrou, mais magro, mais velho, os olhos baixos, não vi um criminoso. Vi o menino assustado que xingou a Marice, o adolescente perdido, o meu João. Ele não conseguia olhar para mim. Vovô. A voz dele era um fio. Não te trouxe perdão, neto. Minha voz era rouca, gasto. O perdão é uma ponte longa e você queimou todas de uma vez. Mas trouxe uma resposta. Ele finalmente me olhou, confuso. Você perguntou, naquela carta onde você errou. A resposta é: eu também errei. Errei em não te mostrar que era falho. Errei em achar que te dar um mundo material era o suficiente. Errei em não te ensinar que a maior ferramenta que um homem pode ter não está na loja, está aqui. Apertei o punho contra o peito, do meu lado do vidro. E eu falhei em te passar isso. Essa culpa é minha. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, silenciosas, pesadas. Era a primeira vez que eu assumia uma fraqueza para ele. A primeira vez que eu era apenas Fernando, e não o vovô Nando, ou Império. Então, eu continuei, segurando o olhar dele. A gente tem uma escorfa. Pode ficar aí remoendo o passado, achando que é um monstro que não merece nada, ou pode começar, hoje, a tentar construir uma nova ferramenta. Uma para consertar a alma. É lento, é difícil, a ferrugem está profunda. Mas a oficina ainda está aberta. Não houve abraços, não houve palavras bonitas, houve apenas duas mãos separadas por um vidro, duas gerações de homens quebrados encarando os erros um do outro e um fio tênue, quase invisível, de uma possibilidade. Saí de lá com o coração pesado, mas não morto. A Carla me esperava no carro. Ela olhou para o meu rosto, para os meus olhos vermelhos e não perguntou nada. Apenas pegou a minha mão e a apertou. A história não acaba aqui. Na verdade, está recomeçando. Mais lenta, mais cicatrizada, mas recomeçando. A pergunta não é mais se João vai ser perdoado. A pergunta é se ele vai conseguir perdoar a si mesmo. E se nós, como família, vamos conseguir amar o homem que ele se tornou, sem esquecer o menino que ele foi, mas sem negar a dor que ele causou. O último capítulo ainda não foi escrito. E essa incerteza, essa luta diária pela redenção, que mantém a chama acesa. A oficina da nossa família está aberta, e pela primeira vez em muito tempo, estamos todos, eu, Carla, Eduardo, Marise e até João, de dentro da sua cela, aprendendo a usar as ferramentas certas para consertar o quebrado. E assim,
a vida segue. Não com um final feliz, mas com a coragem de continuar tentando. Se você chegou até esse ponto da história, significa uma coisa. Você não é só um espectador. Você se sentou na minha varanda, tomou um café comigo, chorou as minhas lágrimas e segurou a minha mão quando eu mais precisei. Você virou parte dessa família. Essa história foi mais do que uma narrativa, foi uma confissão. Eu abri as portas da minha alma, mostrei as ferrugens, as rachaduras e as ferramentas quebradas, na esperança de que algo nessa jornada ressoasse com você. E se ressoou, se em algum momento você se viu nas minhas dúvidas, na minha dor ou na minha teimosa esperança de recomeçar, então me faça um favor, viu? Curte esse vídeo. Não é um like para um algoritmo, é um aperto de mão para mim. É um "tô aqui, Fernando, te escutei e você não tá sozinho". Cada curtida é uma lâmpada acesa na oficina escura, mostrando que vale a pena compartilhar nossas batalhas. Comenta ali embaixo, me conta o que você sentiu, qual momento te pegou mais, o que você faria no meu lugar. Sua palavra, sua experiência é a ferramenta mais valiosa que podemos compartilhar. Ela ajuda a consertar não só a minha história, mas a de todo mundo que passa por aqui e lê. E por fim, se inscreve no canal, porque essa não é a única história. A vida é uma caixa de ferramentas cheia de dramas, amores, traições e superações. E eu quero te ter ao meu lado para abri-las juntos, uma por uma. A inscrição não é só um clique, é você dizendo: eu topo essa jornada contigo. Vamos ver o que a vida pronta a seguir. Não me deixa falando sozinho aqui na oficina, não. Vamos construir uma comunidade forte, onde a gente possa compartilhar não só as ferramentas, mas também o peso delas. Um abraço forte do seu velho amigo, Fernando.